Então vamos lá, hoje é o capítulo 5, a parte 5 da nossa série, O Segredo da Felicidade, né? A gente está estudando o livro de Filipenses, e a gente tem visto com o apóstolo Paulo, desde o capítulo 1, como nos mantermos felizes, como termos a felicidade como uma consequência dos nossos atos. E a gente viu desde o começo que quando a gente busca felicidade nas coisas erradas, na verdade a gente acaba tendo infelicidade como consequência, né? Porque a gente inverte as bolas e as coisas se tornam cada vez mais complicadas. Então, nós temos visto assim, o que nós devemos fazer para que a felicidade seja uma consequência e não uma busca, né? Como que eu posso viver de tal forma que eu usufrua da felicidade de maneira natural. Bom, hoje nós vamos dar um pulo e vamos para o capítulo 4. A gente fez o capítulo 1, duas partes do capítulo 1, fizemos o capítulo 2, hoje nós vamos fazer o 4. No outro domingo nós vamos voltar para o capítulo 3 para encerrar, tá bom? Então vou falar mais um domingo ainda sobre esse assunto. Mas hoje a gente vai deixar o 3 para o final, que vai ser um grande finale. Então hoje a gente vai falar sobre o capítulo 4. Começando no versículo 6 até o versículo 9. Como a gente fez nos outros domingos, eu vou ler o texto inteiro, depois a gente volta pegando os pedacinhos e tratando das dicas que Paulo nos dá através deles, beleza? Então vamos ler do começo, se isso aqui funcionar. Muito bem, então Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 9. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E a paz e o Deus da paz estará com vocês. Uma outra versão fala, e a paz de Deus guardará os vossos corações e estará com vocês. Uau! Chuva é bênção, tá, gente? Fazia tempo que não chovia, né? Bom, nós vamos começar então o estudo de hoje pelo texto clássico contra o estresse. Quando a gente está nervoso, quando a gente está estressado, alguém sempre vem e fala esse texto para nós, né? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Que paz é essa? Você já sentiu essa paz em algum momento na sua vida? Quando você está naquele momento controverso, está tudo dando errado, né? E as coisas assim parece que não podem ficar piores e você está em paz. Nós passamos, a Carla e eu passamos por uma... Mais a Carla, você bem franco, mais a Carla, né? Quando a gente perdeu a Isabela, né, amor? E assim, estava todo mundo desesperado, e a Carla estava em paz, né? Eu confesso que eu não estava não, porque eu não estava aqui, eu estava viajando e eu estava mal para burro. E a Carla estava em paz, e depois ela me contou isso, porque eu estava viajando. Ela falou, mas as pessoas chegavam para mim desesperadas, ela falou, mas como que você consegue ficar bem? Assim, a paz de Deus que excede todo o entendimento. Tudo está ruim, tudo está indo mal, mas você permanece em paz. É essa paz que nós queremos ter, sim ou não? Que é uma paz não circunstancial. É disso que Paulo vem falando desde o começo do livro, né? Por quê? Porque Jesus falou que teríamos aflições. Mas se Jesus num momento fala, no mundo tereis aflições, agora Paulo está falando, não, que há uma paz que vai, né, que excede todo entendimento. Então é contradição? Não, ao contrário, não é uma contradição. É uma complementação. O que Jesus está falando, o mundo não vai ser fácil. E Paulo vem e fala, mas há uma paz que você pode ter mesmo na dificuldade, mesmo na adversidade, mesmo quando as coisas forem ruins, quando as coisas forem contrárias, né? Mesmo quando as circunstâncias não forem favoráveis, né? Agora está na moda aquela música, como é que é? Está tudo favorável, né? Eu nunca ouvi. Tranquilo e favorável, né? Eu nunca ouvi. Então, mas graças a Deus, né? Fui poupado disso, mais para frente eu vou falar sobre isso, né? Mas assim, está tudo tranquilo, tudo favorável. E quando não estiver tudo tranquilo e favorável? Quer dizer, a gente só vai só vai ser feliz quando estiver tranquilo e favorável? Não. O que Paulo está falando é o seguinte, nós podemos ter paz, nós podemos ter felicidade, mesmo quando as coisas não forem bem, mesmo quando estivermos naquelas aflições, tá? Agora esse texto começa com um E. Começa com um E a paz de Deus. Eu esqueci o óculos em casa, está meio difícil de enxergar hoje. E a paz de Deus,
que significa esse E? Cadê a mestra Marilda? E, me ajuda aí, cadê a Marilda? Uma conjunção, não, peraí que eu estudei, vê se está certo, não fala não, é uma conjunção aditiva consecutiva, certo ou não? Porque ela demonstra uma consequência, e a paz de Deus guardará, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Esse E significa que acontece algo antes, cuja consequência é essa paz. Ou seja, há uma condição para termos essa paz. Ela não acontece do nada. Há uma condição. Há elementos que nós temos que cumprir antes que ela possa acontecer. E é isso que a gente vai ver hoje. Paulo vai nos dar nesse texto 5 dicas. Então, não é uma pregação quadrangular, é uma pregação o quê? Pentagular? Quíntupla, né? Então nós vamos ver 5 dicas que ele nos dá para que, como consequência, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações. Primeira dica, parece meio óbvia, mas nós vamos entender o que ele quer dizer, recuse preocupar-se. Não aceite a preocupação. Não aceite esse estresse. No versículo 6, ele fala o seguinte: não andem ansiosos por coisa pequena. Não ande ansioso por coisinhas. Não ande ansioso por coisa alguma. Tudo está incluído nesse coisa alguma, não há exceção. Ele está falando o seguinte: simplesmente não fique ansioso. Não permita que a ansiedade entre no seu coração. Não vale a pena. E Jesus leva isso tão a sério, ele acha tão importante que você pega o Sermão do Monte, nós vamos dar uma olhadinha hoje, nós vamos dar uma escapada de Filipenses, vamos dar uma olhada no Sermão do Monte, vocês vão ver que Jesus investe um grande pedaço, um segmento inteiro do Sermão do Monte para falar só disso, de tão importante que é essa coisa da preocupação na nossa vida. Olha lá, Mateus 6:25. Por que preocupar-se não faz sentido? Jesus está dizendo: portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Veja, naquele tempo, por que Jesus fala comida e roupa? A roupa naquela época era o símbolo de status. Talvez seria como o carro hoje. O que é um símbolo de status hoje? É o carro, é o celular. O que mais que a gente usa como marca, né? Mas principalmente essas coisas, né? Carro, celular e outras coisinhas mais aí. E Jesus fala exatamente disso. Espera aí, a vida é mais do que o status. E o que a comida simboliza? Conforto. Então Jesus está falando, a vida é mais do que conforto, a vida é mais do que status. Por que vocês estão preocupados com isso? Sua vida não é muito mais do que isso? Não é muito mais, não há coisas muito mais importantes do que o seu conforto, o seu status, né? Eu acho que se aplica muito bem a nós hoje. A gente está preocupado demais com tanta coisa que na verdade não é tão importante assim. Há pessoas perdendo o sono, deixando a vida passar, preocupadas com coisinhas que não são tão importantes quanto a vida. Então é uma prestação, outra prestação e outra prestação. Sabe aquela roda viva que você entra, tudo para quê? Conforto e status. E Jesus está falando, não faz sentido você fazer isso. Não faz sentido você se preocupar com isso. Por quê? Você se preocupar com algo que você não pode mudar, ajuda alguma coisa? É inútil. Eu me preocupar por algo que eu não tenho poder, que eu não posso mudar, é inútil. E eu me preocupar por algo que eu posso mudar, é bobeira. Porque se eu posso mudar, vai lá e muda. Não é? Então você está preocupado com uma situação que você tem poder de mudar, que você pode alterar, não se preocupe, simplesmente vá lá e mude. Faça a mudança. Faça a mudança. Tá? É que nem se preocupar em perder peso. Não tem que me preocupar em perder peso, eu tenho que parar de comer. Ai, estou tão preocupado com o meu peso. Você é um tonto, para de se preocupar, começa a fazer dieta. Acabou. Não é assim? Mas não, a gente insiste em fazer a coisa errada, né? A gente insiste
em se preocupar ao invés de agir. Tá? Então, não vale a pena, né? Não faz sentido a gente se preocupar. Segunda dica que Jesus deixa claro: preocupar-se não é natural, porque em toda a criação, só o homem se preocupa. Sabia? Só o ser humano que se preocupa. Vocês já viram um cachorro assim preocupado? Né? Já viram? Olha, acabou a ração. Né? Cachorro não se preocupa, gato não se preocupa, gente. Os gatos chegam em casa lá e ficam cercando o potinho. Tem dia que é até engraçado. Fica os 4 em volta do potinho. Tipo assim, não estou preocupado, eu quero a minha comida. Não interessa de onde. Você acha que está preocupado se eu vou comprar ração no Carrefour ou no Pet Shop? O gato não está nem aí. Fala, eu quero comer, velho. Bota a comida no meu prato. Né? E se você não der comida, eu vou lá fora pegar um passarinho e pego mesmo. E resolvo a parada. Assim, entendeu? Agora nós, seres humanos, a gente cresce. Nasce o bebezinho. Ai, que lindo o bebê, né? Lindo. Aí daqui uns dias o Fabrício começa a falar com ela. Tem que estudar para a prova, hein? Se não estudar para a prova, você vai reprovar. Já começa a encher a cabeça do bebê de preocupação. Né? Mas a gente não nasce com essas preocupações. Nós somos programados para nos preocupar. Isso faz parte da vida, porque a gente quer que os nossos filhos sejam responsáveis, não queremos? Então não é assim, a vida leva eu, a vida me levou e não sei o quê. Não, você tem que ter responsabilidade. Mas a gente cresce com essa coisa que eu preciso me preocupar, e chega um momento que a gente só se preocupa. Mas isso não é natural. E Jesus fala das aves, né? Vejam as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quer dizer, se Deus cuida até dos passarinhos, não vai cuidar de você? Não vai cuidar de mim? Né? Terceira dica que Jesus nos dá: preocupar-se não ajuda em nada. De verdade, gente. Preocupar-se não muda nada. A gente já falou sobre isso outro dia, né? Na verdade, preocupar-se não... Você não emagrece de se preocupar, só se parar de comer, né? Se entrar numa anorexia nervosa, daí você emagrece. Mas não é nada bom isso, tá? Você não quer emagrecer assim, né? Preocupar-se não vai fazer você viver mais, pelo contrário, vai fazer você viver menos. Preocupar-se não ajuda, só serve para atrapalhar o nosso dia. Quarta dica que Jesus nos dá: preocupar-se é desnecessário. No versículo 30 ele fala o quê? Se Deus veste assim a erva do campo, lá os matinhos, né, as flores, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Quer dizer, se Deus cuida, Deus dá esse status, essa beleza, esse glamour até para as plantas, até para a natureza, Ele não vai cuidar de vocês? Ele não vai proteger vocês? Então, ao invés de nos preocuparmos, nós temos que abrir mão das nossas preocupações, entregar as nossas preocupações e, segundo hábito, conversar com Deus a respeito de todas as coisas. Parar de falar com a gente, comigo mesmo, sabe? Quando a gente está nervoso, vocês têm o hábito, eu tenho um hábito terrível de ficar assim, ensaiando os seus diálogos imaginários com as pessoas que você quer, né? Você fica ensaiando, naquele ensaio você sempre vence, né? Você sempre tem o melhor argumento, né? Alguém mais faz isso ou sou só eu que tenho essa dupla personalidade? Jorge também, a gente é brother, estamos juntos, né? Tem um lugarzinho lá no Juquiri, né? Lembra do Juquiri? Mas é uma coisa meio doida, assim, uma coisa meio psicótica. Você fica conversando com você mesmo. Para de falar com você mesmo, começa a falar com Deus. Começa a falar com Deus, começa a orar. Começa a meditar em Deus e não no problema. Lembra do domingo passado que eu falei da meditação? Agora, quem medita aqui? Todo mundo medita? E vão ter que voltar e assistir o capítulo passado. Lembra que eu falei? Todos nós meditamos. Todos nós meditamos. Quando a gente fica pensando naquele problema, nós estamos o quê? Meditando no problema. Nós temos que parar de meditar no problema e começar a meditar em Deus. Parar de falar comigo mesmo, um doido varrido, e começar a falar com Deus. Porque aí faz alguma diferença. Enquanto eu estou falando comigo mesmo, não faz diferença nenhuma, eu só estou me amargurando, eu só estou ressentindo. Sabe o que significa ressentimento? Sentir. Novamente, você fica ressentindo, aquele problema vai crescendo, vai se tornando cada vez mais dramático, quando às vezes nem é. Então nós temos que falar com
Deus, né? Falar com Deus. Filipenses 4:6, Paulo diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, como? Pela oração e a súplica, e com ações de graça, daqui a pouco vamos falar sobre isso, apresentem seus pedidos a Deus. Se nós orássemos, presta atenção no que eu vou falar, gente, se nós orássemos o mesmo tanto que a gente reclama, se a gente orasse o mesmo tanto que a gente se preocupa, se a gente orasse o mesmo tanto que a gente fica ressentindo, nós não íamos ter tantas preocupações. Eu garanto para você, se você começar a orar, ao invés de se preocupar, quando chegar aquela preocupação aí, se, sabe o e se? E se? Quando chegar aquele e se na sua mente, você vai falar: Senhor, o negócio é o seguinte, tem a situação, estou com medo, estou cabreiro, não sei o que vai acontecer, já leva para Deus, já entrega para Deus. Você vai ver, você vai se preocupar muito, muito, muito menos. Muito menos. Aliás, eu estava pensando numa ilustração, né? Vocês, alguém aqui tem filho? Quem tem filho aqui? Levanta a mãozinha, deixa eu ver. Quando o seu filho, acontece com você, Flávio, tem 2 filhos numa idade boa, né, Flávio? Eles te pedem muita coisa? O tempo todo. Eles te pedem coisas difíceis de comprar, de fazer. Né? Quando eles pedem, você acha que eles estão preocupados como que você vai fazer para... Acontece isso com vocês? Já aconteceu isso com vocês, Gil? Teu filho chega para você e fala assim: ô pai, eu quero um pá. E aí você fica assim: como que eu vou conseguir isso? Acontece ou não? Eu quero um videogame, eu quero um computador. A Lulu outro dia: pá, eu preciso de um laptop. Detalhe, eu tinha dado um laptop velhinho para ela, usadinho, daquele assim que já estava, né? Mas funcionava. Eu não quero esse laptop não, porque eu não consigo jogar o Minecraft. Você tem que comprar um laptop novo para mim. Vocês acham que ela está preocupada aonde que eu vou arrumar o dinheiro para fazer isso? Quando você era criança, alguém lembra? Eu sei que faz tempo, o Gilmar não vai lembrar, mas quando você era criança e você chegava para o seu pai e sua mãe e você queria alguma coisa, você se preocupava onde que teu pai ou tua mãe ia arrumar o dinheiro para aquilo? Ou você só chegava e falava: eu quero, e se for birrento, ele falava: eu quero, né? Não é assim. É sério o negócio. Tanto que uma das grandes lições que a minha avó me deu foi que quando eu chegava querendo essas coisas absurdas, ela falava assim: junta metade do dinheiro que eu te dou a outra metade. E me ensinou o valor do tutu. E eu fiz isso com o Victor, e tem funcionado muito bem. Precisamos fazer isso com a Lulu e o Thomas, né, Carla? A gente está meio mole com eles. Mas o Victor aprendeu bem isso aí. Você quer isso? Junta metade e a outra metade eu te dou. Mas quando a gente chega para o nosso pai, a gente nem pensa quanto custa, que trabalho que vai dar, se é difícil, não é difícil, eu só quero. E o único pai que tem esse potencial de nos dar tudo, que para ele não é problema, de dinheiro, de finanças, de recurso, a gente não pede nada às vezes. Que é quem? O nosso Deus. Então, da mesma maneira que o seu filho chega para você e pede um absurdo e você vai tentar se virar para dar, ou você chegava para os seus pais, pedia o absurdo e seus pais tentavam se virar para dar, ou mandava você ir catar coquinho, né? Nós precisamos chegar para Deus, levar nossa petição a Deus, porque Ele sim tem condições de nos oferecer aquilo que a gente precisa, né? Então, fale com Deus, converse com Deus sobre todas as coisas. Esse é o nosso segundo hábito. Terceiro hábito, e esse é complicado, a gente já falou sobre isso outro dia, não vou me estender demais nele. Agradeça a Deus em todas as coisas. Versículo 6 de novo: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Veja, em tudo, esse em aí, ele é muito importante, gente. Não é por tudo. Ele não está falando assim: agradeça a Deus por tudo, agradeça a Deus em tudo. Qual que é a diferença? Não vou falar para Deus: Deus, obrigado por esse
tsunami que matou 3.000 pessoas. Mas eu vou falar, Deus, obrigado, porque apesar desse tsunami que matou 3.000 pessoas, eu sei que o Senhor tem um propósito. Em todas as coisas eu posso ser agradecido. Eu não preciso ser agradecido por coisas que eu não compreendo, ou que eu não concordo, ou que são terríveis. A família é assassinada, Deus, obrigado porque eles morreram. Não. Obrigado porque eu posso confiar no teu propósito. E eu sinto porque eles morreram. Percebe? Em todas as coisas, não andem ansiosos, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e com ação de graças. Eu já falei isso outro dia, eu não sei em qual capítulo, falei bastante sobre isso. Não dá para ser feliz e ingrato ao mesmo tempo, gente. Ou você é uma coisa, ou é outra. Se você não é agradecido pelo que Deus tem feito, pelo que Deus te dá, pelo que Deus é na sua vida, e pelo que sua vida é, você não vai ser feliz. Não tem como, né? Até eu li essa semana um estudo dizendo o seguinte, não é só a Bíblia que diz isso, né? Eu li um estudo que eu achei muito interessante, falando que a gratidão eleva a imunidade do nosso corpo. Sabia disso? Sabia? Eleva a imunidade. Então, se você é uma pessoa que vive doentinha, vive meio malacafenta, talvez você precise dar uma olhadinha. Como é que está a minha vida de gratidão? Eu sou uma pessoa agradecida ou eu sou uma pessoa não agradecida? Né? E a gente já falou de outras passagens na Bíblia também que condiciona a bênção de Deus à nossa gratidão. Você é agradecido, Deus vem e te abençoa. Você não é agradecido, é mais complicado, fica mais difícil, a sua vida fica difícil. A ingratidão dificulta a nossa vida, tá? Então, quando você for orar, vá com o coração agradecido. E não só isso, procure a gratidão na sua vida. Até ontem, ou antes de ontem, a Lulu veio falar comigo. Algum tempo atrás eu dei para eles uma tarefa, eu já contei para vocês quando eu dei a tarefa de eles escreverem 50 motivos para ser gratos. Lembra disso? Que eu falei, eles estavam reclamando muito, reclama. Aí eu dei uma tarefa, falei, hoje até o final do dia eu quero uma lista das 50 razões para eu ser agradecido. Aí eu voltei à noite, estava lá a listinha, o Thomas até fez desenhos, não sei o que, coisa mais linda. Aí, esses dias, acho que foi na quinta ou sexta-feira, não sei, a Lulu chegou para mim e falou assim, Papa, você está precisando daquela tarefa de novo, hein? Porque o negócio aqui em casa está feio. Falei, tá vendo? Mas vocês veem como eles aprendem. Ela já percebeu, falou, nós estamos muito ingratos. Nós temos que ser mais agradecidos. A ingratidão traz infelicidade. Se eu não for agradecido, eu não vou ser feliz. Simples assim. Tá bom? Quarta dica. Pense em coisas boas. Pense em coisas boas. Gente, há uma batalha acontecendo dentro da sua mente. Há uma guerra acontecendo dentro da sua mente. Sabe? E aquilo que você enche a sua mente é aquilo que vai sair. Lembra quando Jesus fala? Não é o que o homem come que polui o seu coração, mas sim o que ele fala, o que ele sai dele. Tá? Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente enche a nossa mente. Eu já falei para vocês a minha dificuldade com a política, né? Então eu tenho uma obsessão de ler as notícias e de ver o que está acontecendo, e isso eu percebo claramente que me irrita, que me deixa alterado. E eu tenho que me controlar para não ficar vendo política o tempo todo, porque senão eu fico o tempo todo, né? Eu entro no carro e ligo a CBN, aí eu paro no sinaleiro, quero olhar o jornal, é uma paranoia. Então eu tenho que me programar, eu tenho que me disciplinar para botar um louvorzinho, né? Sempre ter um CDzinho de louvor, ou espeto o iPhone no som para ouvir um louvorzinho, para ouvir uma adoração, para eu preencher a minha mente com coisas boas, E aqui, pessoal, eu não estou falando daquele ocus pocus, de não, vamos queimar LP, lembra dessa época aí? Não é disso que eu estou falando, mas é de você ter bom senso. Então eu gosto de rock and roll, eu ouço músicas, eu gosto de Pink Floyd, né? Domingo passado uma pessoa falou, você tirou um peso de cima de mim, porque você falou que ouve Pink Floyd. Eu falei, eu ouço Pink Floyd, não tem problema, mas eu tenho que ter bom senso. Se eu percebo que algo faz mal para a minha alma, está me alimentando de uma maneira ruim, eu tenho que, por bom senso, não é por legalismo, por bom senso, parar de ouvir aquilo. É igual você comer uma comida que te faz mal. Perguntei para o Flávio agora há pouco, você gosta de feijoada? Ele falou, gosto, mas não como. Eu falei, por quê? Porque me dá o quê que você falou? Ácido úrico. É disso que eu estou falando. Então é proibido comer
feijoada. Claro que não, você pode comer feijoada, mas se você sabe que te faz mal, e você é um cara inteligente, você vai ficar longe dela. Eu vou comer pouquinho, né? É disso que nós estamos falando. Cuidar daquilo que a gente enfia dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. Então a gente tem que cuidar assim com as novelas, tem que cuidar assim com os malhação, tem que cuidar com séries de televisão. Eu assisto séries sangrentas, né? A Carla vai lá, não quero ver isso aí, porque é muito sangrento. Eu sei, e eu tenho que cuidar com isso. A música, outro dia a gente estava ouvindo, o Victor estava ouvindo o Nickelback. Pô, eles têm um som muito pesado, muito legal, eu gosto de rock, né? Aí eu ouvi a letra assim, eu falei, ô Victor, peraí, volta aí. Eu falei, essa aí não dá para ouvir. Lembra disso, Victor? Eu falei, essa aí não dá para ouvir, porque essa letra é horrorosa, essa letra é medonha. Nós não podemos aceitar isso na nossa mente, no nosso coração, porque isso não nos faz bem, não é uma coisa boa. Então, o que é que eu tenho que enfiar na minha mente? O que eu tenho que colocar na minha mente? Finalmente, irmãos, versículo 8: tudo o que for verdadeiro, o que for nobre, o que for correto, o que for puro, o que for amável, o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Simples assim. Paulo está nos dando um filtro. Então, antes de você ouvir algo, ler algo, assistir algo, acessar algo na internet ou falar algo, você deveria perguntar: é verdadeiro? É nobre? É correto? É puro? É amável? É de boa fama? É excelente e digno de louvor? Não é? Melhor não fazer. Melhor não fazer. Agora, vamos falar sério. Se a gente passar todas as nossas conversas, todas as nossas leituras, todas as nossas visualizações ou acessos à internet ou comentários por esse filtro, será que sobra muita coisa? Hein? Não sobra muita coisa, né? Carlos, pega um papelzinho para eu suar meu nariz, por favor. Percebem, gente? Percebem? E de novo, eu não estou falando de legalismo, não estou falando não pode isso, não pode aquilo. Estou falando da gente agir com bom senso. Se eu sei que algo me faz mal, se eu sei que a feijoada me faz mal, ou eu paro de comer, ou eu vou comer bem pouquinho. Quando se trata do nosso físico, a gente sabe disso. Alguém aqui tem intolerância à lactose? Aí você levanta cedo, come um queijo quente, toma um café com leite e de sobremesa bate um iogurte. É isso que você faz? Corre para o banheiro, né? Agora, com a nossa mente a gente faz isso, né? Qualquer pessoa de bom senso que tem intolerância à lactose não toma leite, ou diminui drasticamente. Agora, com a nossa mente, com o nosso coração, a gente não faz isso. A gente continua tomando tudo que a gente sabe que vai fazer mal. Perceberam? Não é legalismo, é bom senso. É bom senso. Bom, quinto e último ponto, e esse eu acho que tem tudo a ver com o terceiro, da gratidão. O quinto ponto é: seja contente. Seja contente, gente. Deixa eu explicar o que é contentamento. Gente, contentamento não é não ter ambição. Paulo era acho que na Bíblia provavelmente Paulo era o cara mais ambicioso que existiu, porque depois de Jesus, que Jesus tinha uma ambição muito grande, né? E conquistou a sua ambição, que era nos dar salvação, amém? Mas Paulo era um cara extremamente ambicioso. Ele queria evangelizar o mundo todo conhecido na época, ele queria ir para Roma, ele queria falar para o imperador. A gente já falou sobre isso na Páscoa, e ele foi para Roma. Não foi como ele gostaria, né? Foi como prisioneiro, mas foi, e ele evangelizou Roma, tá? Então a gente pode até, de certa forma, acreditar a Paulo o evangelismo todo, a expansão do evangelismo, a expansão do evangelho por toda a Europa, porque começou em Roma, né? Então não é não ter ambição. Paulo era extremamente ambicioso. Contentamento também não é preguiça, falar, não, então está tudo certo, vida leva eu, leva a vida, não sei o quê. Não é isso, não. Ou apatia, ou complacência, ou fatalismo. O que será, será, né? Já viram essa história? Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu cresci assim. Você sempre é assim, né?
Isso não é contentamento, isso é complacência, isso é fatalismo. Tá bom? Contentamento não é isso. Contentamento, gente, é você ficar feliz com o que você tem agora, enquanto você olha para o futuro. Mas eu não fico infeliz porque eu não tenho o que eu quero ter ou o que eu quero ser. Percebe? Eu sou feliz com o que eu tenho agora. Eu posso olhar para o futuro e esperar e desejar algo melhor, mas eu não fico infeliz. Eu não fico infeliz porque eu não tenho, né? Então, o contentamento é o contrário do condicionamento. Lembra do condicionamento que a gente falou no primeiro dia? Se eu tiver, eu serei. Se eu for, eu serei feliz. Se eu tiver isso, eu vou ser feliz. Se eu tiver aquilo, eu vou ser feliz. O dia que eu conseguir, já pensou assim? Todo mundo já pensou assim um dia, né? O dia que eu me casar, aí eu vou ser feliz. Aí casa. Aí o dia que eu me separar, aí eu vou ser feliz, né? O dia que eu tiver um filho, eu vou ser feliz. Aí o dia que meu filho for para a faculdade, eu vou ser feliz, né? Isso não é contentamento. Contentamento é, eu sou feliz hoje, com o que eu tenho, com o que eu sou hoje. E eu continuo olhando para o futuro, esperando coisas melhores, buscando coisas melhores, né? Trabalhando para coisas melhores. Mas a minha alegria não está calcada nisso, ela não está condicionada ao que ainda vai acontecer. E Paulo deixa isso claro no versículo 11. Ele fala o seguinte: aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Qual circunstância? Toda e qualquer, né? Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidades. Vamos lembrar, Paulo está na cadeia quando ele escreve isso, gente. Está na cadeia, acorrentado a um soldado 24 horas por dia. E ele está falando que eu aprendi a adaptar-me, eu aprendi o segredo de viver contente. Nós precisamos aprender esse segredo. E eu vou dar 3 dicas para a gente aprender isso. Primeira dica é: pare de se comparar. Pare de comparar. Uma grande fonte de descontentamento na nossa vida é a comparação. Você compra um carro, você está feliz até teu vizinho comprar um carro melhor, né? Ou você tem, já aconteceu isso com você quando você era criança, né? Você compra aquela bicicleta, aí você está andando de bicicleta, tal, aí o teu amiguinho compra uma bicicleta melhor. Eu lembro que eu tinha uma bicicleta, eu comprei uma Brandani. Alguém lembra das Brandani? Tinha um amortecedor atrás. Lembra disso? Você teve Brandani? Tinha Brandani? Você tinha inveja de quem tinha Brandani? Tinha. Viu? Não é assim. Mas é assim mesmo, né? Porque a gente tinha inveja, né? Aí eu fiz um rolo danado, vendi um monte de coisa que eu tinha para comprar uma Brandani. Aí comprei a Brandani. Aí o meu amigo comprou uma bicicleta que não era uma Brandani, mas ela tinha rodinha de fibra. As rodas dela eram de fibra, não era de raia assim. A minha Brandani não servia mais nada, né? Quer dizer, quem quer uma Brandani agora? Agora todo mundo quer a roda de fibra, aquela roda de tipo liga leve, né? Das bikes da época. A nossa felicidade muitas vezes vai assim, ó, quando a gente vê alguém que tem algo melhor do que nós. Por isso que eu falo sempre que o Facebook, já falei isso para vocês também, o Facebook aumentou assim, exponencialmente o grau, né, a quantidade de pessoas com depressão. Por quê? Porque elas ficam olhando e vendo tudo que elas não têm, que elas não são, e que na verdade é uma fachada. Falei sobre isso outro dia, né? Ninguém bota foto lá da pia cheia de louça, ninguém bota foto do carro, né, que acabou a gasolina, né? Ninguém bota foto dessas coisas, são uns malucos aí. A pessoa bota foto na academia. Tem um troço que me deixa com raiva. Ó, desculpa aí vocês que são os corredores, aí o cara bota lá, corri 20 quilômetros. Aí eu falo, e daí? Quem quer saber quantos quilômetros você correu? Por que você acha que eu quero saber quantos quilômetros você correu? Você entendeu? Eu vou botar lá, comi 20 litros de feijoada. Toma! Tá bom? E você não vai comer. E aí? Né? Você entendeu? Então eu não ponho minhas fotos da feijoada, você não põe suas fotos das tuas corridas. E a gente fica numa boa. Né? A gente tem que parar de se comparar, gente. Enquanto você se compara,
coisa não vai. Provérbios 14:30 fala o seguinte, olha que sério isso. Provérbios 14:30, o coração em paz, numa outra versão fala contente, o coração contente dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Não preciso falar mais nada, né? Segunda dica para a gente ser contente, pare de pensar que mais é melhor. A gente acha que com mais eu vou ser mais feliz, vou ser mais importante, vou ser mais seguro, e tudo isso, gente, é mentira. Você não vai ser mais feliz, mais seguro ou mais importante só porque você tem mais dinheiro, ou mais beleza, ou mais força, ou mais seja lá o que for. Não vai. Nós só somos felizes quando nós sabemos quem é a fonte verdadeira da nossa felicidade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Todas essas outras coisas serão acrescentadas. A gente pode ter todas essas coisas. Você pode ter mais. Você pode ter tudo que você sonha ter. Mas você não deve colocar nessas coisas a sua felicidade. Porque aí você nunca vai estar contente. Por quê? Sempre vai ter um modelo maior, mais rápido, melhor. A gente estava falando de moto outro dia, né? Então você tem uma moto, aí você compra uma moto 150, aí você está feliz com ela, até você andar numa 250. Aí você está feliz com a 250 até você andar numa 600. Aí você está feliz com a 600 até você andar numa 880. Daí você quer uma 880, daí você quer uma 1200, daí você quer uma 1500, daí você quer... Aí você chegou na 1500, agora tem 238 modelos diferentes da 1500. E se eu não cuidar cada vez que eu vou no café da manhã da Harley Davidson, a Harley Davidson dá um café da manhã todo sábado de manhã. Por quê? Porque eles são bonzinhos? Porque eles amam os seus clientes? Vocês acham que é por isso? O que eles querem quando eles oferecem aquele café? E é um big no café da manhã. Pode ir lá, é livre para todo mundo, é gratuito, todo mundo é bem-vindo. Por que vocês acham que eles dão esse café da manhã? Todo sábado. Para encher, para engordar o seu olho, para você ver algo que é mais rápido, mais novo, mais bonito e que você não tem. Qual que é a intenção deles? Tirar o seu contentamento. Tira o meu contentamento. Porque agora eu vejo algo que eu não tenho, eu falo, puxa vida, mas a minha moto é tão velhinha, olha essa aqui. Ai, só vou ficar feliz quando eu tiver uma dessa. Pronto, caiu na armadilha. Perceberam? Como são as armadilhas? Você está feliz da vida no teu namoro, no teu relacionamento, aí você vê alguma revista, você vê alguma foto e fala assim, mas se a minha esposa, se a minha namorada fosse assim, fosse assado, né? Mais isso, menos aquilo, né? E ela a mesma coisa, ela olha para você, é um pouco mais de dinheiro, um pouco menos de barriga, né? Seria muito bom, né? Entendeu? Nós temos que parar de pensar assim. O nosso contentamento vem de Deus. Terceira e última dica para termos contentamento: aprenda a admirar sem precisar ter. Eu sofro muito com isso, eu gosto de comprar as coisas, eu gosto de ter as coisas. Outro dia a Carla até me deu uma alfinetada, né? Ela falou, não sei o que, né? Falando da Lola lá, do cachorro, não sei o que eu tinha que ter o cachorro, eu falei, amor, que eu gosto de muita coisa. Ela falou, não, você tem que ter muita coisa. Desculpa aí, né? Então, tá bom, né? Mas é assim, a gente quer ter tudo, a gente vê as coisas bacanas, você não está contente só ver aquilo, fala, puxa que legal, não, eu tenho que ter. E aí a gente também fica descontente, porque você quer ter tudo. Mas tem tanta coisa maravilhosa que não tem como a gente ter. Se não for pensar bem, as melhores coisas da vida nós não somos donos delas, não é? Os nossos relacionamentos, a nossa família. Você acha que você é dono do seu filho? Você não é. Você é dono da sua esposa? Você não é. Não é? Você não é dono de ninguém. Você não é dono de um relacionamento. Você usufrui desse relacionamento. Você participa, você vive esse relacionamento, mas você não é dono. Se você for querer ser dono, você perde. As melhores coisas da vida nós não podemos ser donos delas. Você não é dono de um pôr do sol. Você, enfim, tanta coisa, né? Então a gente tem que aprender a olhar e apreciar e falar, eu não preciso ter isso, eu posso usufruir disso. Bom, vamos encerrar? Como nas semanas passadas, eu tenho que falar, não quero dizer, né, Sandra? Não quero falar, mas esses 5 hábitos são muito fáceis de falar, mas muito difíceis de viver, não é verdade? Sim ou não? Não é fácil a gente viver essas coisas, né? Não é fácil não se preocupar,
Não é fácil não se preocupar. Fácil é se preocupar. Não é fácil a gente orar por todas as coisas. Não é. É fácil a gente falar com a gente mesmo. Também não é fácil ser agradecido em todas as situações. Ixi, esse acho que é o pior. O fácil é reclamar. É o MRC, modo reclamatório constante, né? Reclama. Não é fácil não reclamar. Não é fácil pensar só em coisas boas, ou falar só coisas boas, ou filtrar o que a gente vê. E também não é fácil a gente estar contente o tempo todo. Eu sei disso. E se a gente for se impor tudo isso, nós vamos viver mais estressados ainda, porque aí você vai começar a se cobrar. Eu não posso ficar irritado, eu não posso ficar preocupado, eu não posso ficar... Pronto, já ficou. Aí você está preocupado em não ficar preocupado. Perceberam? Eu não posso reclamar. Você já reclamou. A gente não consegue fazer isso pela nossa própria força. E no domingo passado, gente, nós vimos que quem que está agindo em nós? Lembra? No domingo passado, quando Paulo fala que Deus põe em prática a salvação que o Senhor está operando em vocês. Lembra disso? Lembra a oração que eu sugeri no domingo passado? Acorde dizendo: Senhor, obrigado porque o Senhor está em mim, o Senhor age em mim, certo? E o Senhor é por mim. Estão lembrados? Nós precisamos lembrar que quem age em nós, quem nos leva a fazer essa transformação é o próprio Deus. É o próprio Deus. E Ele já pôs em nós toda a capacitação que nós precisamos para fazer isso acontecer, através do Espírito Santo. Isso é pela graça, gente. É graça, não é lei, é graça. E hoje Paulo encerra de uma maneira maravilhosa, que para mim fecha tudo isso e nos ajuda a entender, que é o versículo 13, que eu acho que é o versículo mais famoso da Bíblia e também mais mal utilizado. Todo mundo sabe de cor. Tudo posso... Vamos lá, gente, escola dominical. Tudo posso... Ai, todo mundo ganhou uma estrelinha. Todo mundo sabe isso de cor. Tudo posso naquele que me fortalece. E é verdade. Eu posso não me preocupar em Cristo que me fortalece. Eu posso orar o tempo todo em Cristo que me fortalece. Eu posso ser grato por em todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu posso pensar só em coisas boas em Cristo que me fortalece. E eu posso ser contente o tempo todo. Como? Em Cristo que me fortalece. Em Cristo que me fortalece. Em Cristo nós podemos todas essas coisas. Então tudo isso que a gente está vendo, o que é? É uma confrontação com os hábitos da nossa alma. Para a gente perceber quais são as mudanças que eu preciso que Cristo que me fortalece faça na minha vida. Quais são as mudanças que eu preciso que aquele Espírito Santo, que é o Consolador, que é o confrontador da minha alma, faça na minha vida? E qual é o meu papel diante de tudo isso, diante de toda essa confrontação? Alguma coisa que eu falei aqui hoje confrontou vocês? Sim? Amém. Então, glória a Deus, essa era a ideia, porque me confrontou. E se você falasse que não, eu ia falar: vixe, eu devo ser o último dos mortais, porque eu estou estudando isso aqui, tudo está me confrontando. Tudo está me confrontando. Mas ao final eu preciso entender que eu preciso ser confrontado para eu chegar no Espírito Santo e falar: Senhor, é o Senhor que me fortalece. É o Senhor quem me convence. E é o Senhor que faz a mudança na minha vida. Então, qual que é o meu papel? É entender. É Cristo quem me fortalece. É Cristo quem me fortalece. Eu chego diante dele e entrego. Falo: Senhor, está aí, ó. Essa é como diz os jovens hoje, a zoeira da minha vida. O nosso tempo era a bagunça da nossa vida, né? Essa é a minha condição. E eu preciso que o Senhor venha e haja e faça essa transformação. Amém? Vamos orar por isso? Pai de amor, nós te louvamos, Senhor, por essa palavra que Paulo deixou para nós. Te louvamos por esses exemplos, por esse ensino, por ele demonstrar o que precisa acontecer na nossa vida para que a gente possa ter uma vida feliz, ter uma vida em paz, junto do Senhor. Mas, sobretudo, eu quero te agradecer, Deus, porque é o Senhor Jesus Cristo quem nos fortalece. E eu quero pedir e entregar diante de Ti, Senhor, toda a nossa condição humana,
todas as nossas falhas, todas as nossas mazelas, a nossa incapacidade de não se preocupar, a nossa incapacidade, Senhor, de sermos agradecidos, a nossa incapacidade de sermos contentes e a nossa incapacidade de pensarmos coisas boas. E eu quero pedir que o Teu Espírito Santo venha fazer em nós essa transformação que só Ele pode fazer. Que Ele venha colocar em nós esse desejo profundo de transformação e essa capacitação para ver essa transformação. E que a gente possa sair daqui, Deus, a cada dia e a cada manhã, se lembrando que é o Senhor quem age em nós, é o Senhor que nos transforma, é o Senhor que nos faz crescer, é o Senhor que nos dá esse desejo, é o Senhor que nos capacita, e tudo isso é pelo Teu amor, é pela Tua graça sobre a nossa vida, Pai. E por isso nós Te agradecemos e nós Te louvamos, e nós pedimos que o Senhor nos levante, Deus, como o Teu povo, como a Tua nação, como aquele povo que o Senhor planejou, aquele povo que brilha a Tua glória, aquele povo que derrama, que transborda do Teu amor, da Tua graça, e não de condenação, e não de julgamento, Pai. Que nós possamos ser pessoas diferentes, pessoas que engrandecem o Teu nome com as nossas próprias vidas. Eu clamo por isso sobre a minha vida e sobre a vida de todos os meus irmãos, em nome de Jesus. E eu quero pedir também nessa manhã, Pai, uma bênção especial sobre todas as mães que já são abençoadas por serem mães. Mas quero pedir também por aquelas senhoras que querem ser mães e ainda não conseguiram, que o Senhor esteja as abençoando. A Tua palavra diz que é o Senhor quem abre, é o Senhor quem fecha o ventre. Então nós clamamos que a seu tempo o Senhor abra os ventres, ou o Senhor feche, mas de acordo com a Tua vontade, Pai, que se cumpra esse sonho na vida dessas senhoras. Que o Senhor as abençoe em nome de Jesus, que o Senhor nos dê um dia muito especial com as nossas famílias e que em tudo o Seu nome seja engrandecido em nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.